o 147 do livro dos Salmos e o versículo 3 apenas, tá bom? Para a nossa meditação. Eu anotei alguma coisa aqui, algumas referências que o Espírito Santo me deu. Glórias a Deus, né? Glória a Deus, Pai. Amanhã nós temos culto. Glória a Deus. Né? Amanhã nós temos aí um pastor que vai estar ministrando. E domingo é surpresa, né? Glória a Deus. Domingo nós temos uma mulher de Deus que vai pregar, irmãos. Domingo eu te convido a vir. Domingo. Tá bom? Em nome de Jesus, tá? Não que eu não te convido amanhã. Vem amanhã também. Vai ter um pastor que vai estar ministrando. Mas domingo vai ter uma mulher de Deus ministrando também, tá bom? Surpresinha de Jesus. É legal, né? 147 e apenas o versículo 3 diz assim a palavra do Senhor: Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas deles. Aleluia. Eu não estou animado, então nem vou repetir. Hoje foi bom, tá bom? Glórias a Deus. Esse salmo ele vai falar de confiança em Deus. Às vezes a gente confia em tantas pessoas, né? E no decorrer da nossa caminhada, você pode perceber que a gente se decepciona bastante. É ou não é verdade? É ou não é? A gente confia e depois a gente se decepciona, né? Às vezes vem alguém, alguém cuidado aí, porque alguém vai dar uma apunhalada pelas costas. E você pensa assim, poxa, de novo, né? E a nossa vida, as nossas vidas são marcadas por dificuldades, são marcadas por cicatrizes profundas. E essas cicatrizes, às vezes, ela fica na nossa alma, ela fica cravada dentro. E no nosso subconsciente, o subconsciente, irmãos, ele é como se fosse uma estante. Sabe aquela estante de livro que você lê um livro e deixou lá? Depois de muitos anos você vê aquele livro e pensa, vou doar, vou emprestar para alguém. Está lá aquele livro, fica guardado lá. É assim o nosso subconsciente. Se você ler de volta aquele livro, você vai perceber, poxa vida, é verdade, eu nem lembrava disso. E você vai ver, você vai lembrar de algo do passado. O nosso subconsciente ele é assim. O que acontece? Por exemplo, existe um tipo de música que se você escutar ela, vai te arremeter a algo no passado. Existe um cheiro, que você sente o cheiro e você pensa, poxa, aquela comida da mãe, exemplo. Está entendendo? Alguma coisa assim, um perfume ou uma palavra. E assim também são com atitudes. Existem atitudes que nos deixam como se nós tivesse uma área da nossa vida, como se tivesse um botãozinho de stop. Por exemplo, vamos lá, vamos achar um exemplo bem aleatório. Alguém me traiu, ou alguém me enganou, certo? E alguém vem para conversar com você, com a mesma conversa daqueles anos atrás que alguém te enganou. Você pensa, esse camarada vai me enganar. E de repente aquela pessoa está sendo o mais sincera possível. Mas por quê? É porque às vezes nós carregamos um trauma. A pessoa que carrega um trauma, ela descarrega esse trauma. A pessoa que sofreu algum trauma na infância ou no decorrer da sua vida, ela descarrega esse trauma. Existem alguns pontos. Exemplo, ela estoura rapidinho. Ela estoura. Às vezes ela, né, ou ela se retrai. Tem alguma coisa do passado que ficou. A Bíblia vai nos dizer aqui no Salmo 147 que ele, você vai ver que está ele com E maiúsculo, ele sara aqueles que têm o coração quebrantado. Detalhe, coração aquebrantado. Às vezes nós não somos sarados porque o nosso coração está duro. Glória a Deus. Só glória a Deus, tá vendo? Tá cheio de coração duro. Não, brincadeira. Tá entendendo? Às vezes nosso coração está duro e a gente não quer dar margem para ser sarado naquela área. A gente não quer entrar naquela conversa. Não, eu não quero isso. E tenta tirar. E o Senhor quer tratar, quer sarar. Glória a Deus. Se nós olharmos a Bíblia, Deus ele está querendo salvar o homem e ele está querendo cuidar do homem. Toda a Bíblia é Deus salvando e dizendo assim, deixa eu cuidar de ti. Deixa eu cuidar da tua vida. Deixa eu te dar uma direção. Deixa eu colocar um norte para você. Para você ter uma direção. Veja bem. Esse salmo aqui, ele foi escrito na ordem cronológica. Eu olhei rapidinho antes de sair de casa, porque quando eu estava tomando banho me veio a ordem cronológica.
O Salmo 147 ele foi escrito em 444 a.C., exatamente quando Neemias estava reedificando o muro, eles estavam concluindo o muro. No capítulo 12 de Neemias, ali eles estão terminando o muro. E veja bem, vai falar aqui, ó, a dedicação das muralhas. Eles estão terminando. Quando eles terminam aqui, antes dos sacerdotes fazerem e os levitas se purificarem para toda uma cerimônia, eles vão escrever o Salmo 147, o Salmo 148, o Salmo 149 e o Salmo 150, tudo dentro dessa mesma época. No final do capítulo 12 de Neemias, antes de escrever o Salmo, está escrito assim, ó: no mesmo dia, eles ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus, olhe só, profeta, Deus havia enchido eles de alegria. Aleluia. Irmãos, eles vieram para reconstruir aquilo que estava destruído. Nós falamos semana passada sobre retornar e consertar, retornar e arrumar. Já pegou uma parede torta? Alguém já está doido de servente pedreiro que nem eu? Ou é pedreiro? O Mike é construtor, não vale o Mike, fora o Mike. Você pega uma parede torta e depois, não, vou deixar retinta aqui para cima, vai ficar a coisa mais feia, não é? Você derruba aquela parede e começa a novinha, não é? É isso que Deus quer fazer. Aleluia. Eita glória! O que acontece é que na nossa caminhada cristã, a gente vai servindo a Deus e a gente pega e vai botando o tijolinho, não, agora eu vou começar a fazer as coisas retas, mas está tudo torto lá para baixo. Glória a Deus. Sabe o que a gente precisa fazer hoje? Pegar uma marreta espiritual e derrubar esse muro. Aleluia. E começar de novo, do fundamento, do alicerce. Deus quer fazer isso com a gente. Irmãos, existem caminhos. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser caminhos bons, mas o final são caminhos de morte. Nem tudo que a gente faz, Deus está concordando que é para ser feito. Existe a vontade de Deus e a permissão. Na vontade de Deus, Deus está dizendo, eu estou contigo, eu quero que você vai por aqui. Opa, é a vontade de Deus, é a vontade de Deus que isso aconteça, é da vontade de Deus que eu faça isso, é da vontade de Deus. Na permissão, Deus está dizendo assim, ó, se quiser ir, você vai, mas eu não estou nesse negócio, é por tua conta e risco. Exemplo, Elias ele foi até o rei Acabe. Quem lembra da história de Elias? Isso, Elias foi até o rei Acabe. Ele profetizou que não ia chover, só depois que ele orasse, certo? Beleza. Aí Deus fala com Elias, ei, te esconde, vai para o ribeiro de Querite, te esconde lá, porque eu já dei ordem aos corvos para te sustentar, e você vai beber da água do rio, beleza, ficou lá. E Deus vai direcionando Elias, ó, você vai sair daqui e vai lá para Sarepta, eu tenho uma viúva que vai te sustentar. Aí tá, lá vai Elias, tudo na direção de Deus. Aí depois Deus assim, ó, é o seguinte, já está muito tempo sem chover, 3 anos e meio, se apresenta a Acabe, e pronto, deu a cabo do tudo, ele sobe no monte, ele ora, desce fogo do céu, começa a chover, enfim. Mas quando Jezabel descobre que os profetas dela morreram a fio da espada, e que tudo isso aconteceu por causa de Elias, ela ameaça Elias. Agora ela ameaçou Elias, e Elias fica com medo, e ele faz o quê? Foge. Por que ele foge? Porque agora Deus não falou com ele. Deus não disse, ei, foge de Jezabel, eu vou te esconder lá. Deus não fala com ele. Deus não mandou ele subir no monte e orar. Deus não falou para ele se apresentar. Deus não falou que ia descer chuva sobre o céu e que ia mudar o cativeiro. Elias não confiou. Poxa, pastor, é Elias. Ele não confiou. Ele ficou com medo. Por quê? Porque Elias representa a nossa natureza humana. Porque existem momentos, irmãos, presta atenção nisso aqui que é mistério. Existem momentos que nós estamos, irmão, é glória, desce fogo do céu e queima o altar. Mas tem dia, irmão, que a gente está se escondendo. A gente chega na igreja igual o angulista, né? Estou fraco. É ou não é verdade? Todo mundo fez assim. É verdade. Eita. Então veja só, ele foge e ele começa a fugir, e ele vai, se deita num arbusto, fala com Deus, quero morrer, não sou melhor que ninguém, Deus manda um anjo, aí leva ele lá comer o pão,
beber da água, dorme de novo, o anjo vai lá dar uma cutucada nele, levanta, come. Aí o anjo diz, rapaz, come isso aí, toma essa água, porque tua caminhada é grande. E ele vai caminhar 40 dias e 40 noites com a força daquele alimento até o Monte Horebe. Era longe. E quando ele chega lá, o que ele faz? Ele acha uma caverna e se esconde. Poxa, Deus mandou o alimento para fortalecer ele. Mas ele vai lá e se esconde. Aí Deus fala, o que está fazendo aí dentro, Elias? Aí diz, eu tenho sido muito zeloso. Ele começa a dar um monte de desculpa. E nós somos assim. Eita glória. Ninguém deu glória a Deus quase agora. E nós somos assim, a gente começa a dar desculpinha para Deus. É ou não é verdade? Afrouxa a gravata. O filho pródigo, quando voltou, ele já veio preparando um discurso. Não, vou falar para meu pai assim, assim, nem precisa mais ser filho, eu posso ficar como um dos jornaleiros, dos escravos mesmo, tá tranquilo, eu só quero estar junto. Aleluia! Nós precisamos voltar, olhar aqui dentro dessa caixinha, o que precisa ser consertado na nossa vida espiritual, na nossa vida física, qual o trauma? Pastor, eu tenho dificuldade em me relacionar. Eu tive dificuldade em me relacionar várias vezes. Por quê? Porque eu não me sinto segura. Eu fui traída várias vezes. Ou eu fui traído várias vezes. Ou eu fui abandonado. Ou eu fui abandonada. Ou fui enganado. Ou fui enganada. Isso é um trauma. Uma vez eu preguei num trabalho de ciclo de oração. Numa outra cidade. Preguei naquele congresso, terminou. Naquela semana eu estava indo pregar de volta naquela cidade. E quando, olha como é que Deus é tremendo. Um casal me ligou. Disseram, Senhor, Pai do Senhor, varão, a gente pegou o teu contato com a irmã do ciclo de oração. Tem como o Senhor passar aqui para orar por nós? Nós estamos numa situação difícil. E eu falei, eu estou indo mesmo a pregar, vou passar por aí. Não ia pregar na mesma igreja, ia passar assim lá para o outro lado da cidade. Mas eu passo aí. Fui mais cedo, antes da mensagem. Antes do culto, passei na casa daquele casal, cheguei lá, a irmã estava bem arrasada, bem triste, tinha mais dois meninos de 14, um de 9, de 8, enfim. E quando eu cheguei lá, o Espírito Santo falou para mim assim, o irmão já falou, irmão, ora pela casa e ora por nós. O Espírito Santo, não tem nada de orar pela casa. Pede para colocar as crianças no quarto e conversa com ela. Eu pedi, ele fez como eu sugeri, o Espírito Santo falou. Colocou as crianças no quarto, ficaram lá brincando, chamei eles e peguei e falei com ela, digo, irmã, eu vou orar por ti. Quando eu botei a mão na cabeça dela, o Espírito Santo falou para mim assim, ó, diz para ela falar tudo, desabafar, botar tudo para fora que está sufocando ela. Eu disse, Senhor, mas como eles, diz para ela, pede para o marido lá para o quarto, lá na sala, onde ele não escuta. Eu disse, meu Deus, eu estava na cozinha. Eu disse, tá bom, diga, irmã, vem cá. Conta. Ela assim, pastor, eu fui violentada quando eu era jovem, várias vezes. Eu tenho dificuldade de me relacionar com o meu marido. Quando a gente fica na nossa intimidade, eu lembro da violência. E isso está causando brigas entre nós. Eu disse, irmã, vamos orar. Eu orei por ela primeiro. Quando eu orei por ela, o Espírito Santo falou para mim assim, agora diz para ela falar para ele. Eu disse, irmã, você tem que falar para ele. Não, ele não vai aceitar isso e aquilo. Eu disse, irmã, o Espírito Santo está falando para você. Nós sentamos nós três na sala. Pensa numa sala de cirurgia. Eu disse, irmã, pode falar. E ele falou para ela. Quando ele falou para ela, quando ela falou para ele, irmãos, ele caiu de joelho, foi até nas pernas dela e disse assim, por favor, me perdoa. Eu não sabia que tu tinha passado por isso. Orei por eles, choraram, se abraçaram. Passado um tempo, eu fui novamente pregar naquela igreja, aquele casal brilhando, feliz, contente, sarado. Aleluia. Glória a Deus. Bota para fora isso que está te sufocando. Abre teu coração com alguém. Procura uma pessoa, se não quer falar com o pastor, quem é esposo do pastor, procura alguém da tua confiança, mas alguém da tua confiança. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ver na Bíblia uma mulher. A Bíblia chama de mulher samaritana. Irmãos,
Olha como é que Deus cuida da gente. Deixa eu contar um testemunho rapidinho aqui, hoje de manhã. Olha como é que Deus cuida. Hoje de manhã, eu vindo com o carro para casa, eu tinha que fazer algo com o irmão Alexandre, eu vindo de carro. Aí eu comecei a pensar, eu disse, meu Deus, a situação, né, como está tudo tão difícil, Jesus. Eu pensei, meu Deus, eu comecei a pensar, eu digo, Jesus, tem 3 filhos para criar, Jesus. No teus caminhos, a responsabilidade é grande. Eu digo, Jesus, eu tenho a igreja, a responsabilidade é grande. E eu comecei a pensar, eu digo, meu Deus, mas e eu, Senhor? Olha só, eu disse, eu. E quando eu ficar velho, quem que vai cuidar de mim? Será que meus filhos vão cuidar de mim? Eu pensando assim. E aí, eu fiz um retorno ali para ir para João Pessoa ali, né? Passei por baixo daquela via nova ali. E quando eu passei naquela ponte, tinha um senhor cuidado numa cadeirinha de roda, junto com uma outra, de certo deve ser filha dela. Ele na cadeirinha de roda, olhando o rio. E ela ali, tirando foto e tal, conversando com ele. Quando eu olhei aquele senhor na cadeira de roda, o senhor falou assim, ó, tá vendo aquele senhor ali? Eu disse, estou vendo. Tá vendo a filha dele cuidando dele? Eu digo, sim. O senhor disse, quem vai cuidar de ti sou eu. Eu comecei a chorar, irmãos. Eu comecei a chorar no carro. Eu tinha que parar na Corema para comprar pastilha de freio no meu carro. Eu cheguei chorando naquele lugar. E o senhor assim, ó, quem vai cuidar de ti sou eu. Quem vai cuidar de ti sou eu. Quem vai cuidar de ti sou eu. Aí fui chegando em casa, cheguei em casa. Olhei o Torres ali que corta o meu cabelo. Olhei o Torres, que é só atravessar a rua, né? Tava na frente de bobeira. Estacionei o carro, subi, acordei os meninos, dei um café para eles. Eu digo, já vem aí, desci lá para cortar o cabelo. Cheguei lá, começamos a conversar, falar das coisas de Deus. Daqui a pouco alguém batendo no vidro. Eu digo, aí o filho dele, tem alguém aí. Uma senhora cega. E ela entrou. Ele, essa senhora é deficiente visual. Aí ela entrou. Tudo bem, tua esposa não tá, mas a tua filha tá. Aí a moça não tinha chegado ainda. O Torres, não, eu corto. Não tem problema. Daí terminamos ali, eu paguei o Torres. Aí ele assim, conta pro pastor aqui a tua história. Ele assim, eu fiquei cego depois que eu tomei a 3ª dose da vacina do Covid, eu fiquei cego. Eu estava no hospital, eu fiquei entre a vida e a morte, e eu passei muito mal com a 3ª dose, quase morri. E quando eu estava no hospital entre a vida e a morte, eu escutei a enfermeira falando com meu filho. Falou assim pro meu filho, ela não vai sobreviver. E eu em pensamento, escutando aquilo, ela disse que ela estava entubada. Ela escutou e ela disse assim, Deus, me dá mais uma chance. Ela disse, Deus me deu mais uma chance, só que eu voltei cega. Ela disse, sabe por quê, pastor? Eu era muito vaidosa. Eu só se preocupava comigo. Eu não pensava em ninguém. Eu não olhava nem na cara de ninguém. Ela disse, hoje, pastor, eu tenho alegria. Eu não enxergo, mas eu faço coisas que eu não fazia antes. Glória a Deus. Ela disse, hoje eu vejo mais do que muita pessoa que enxerga. Eu sei o que é viver hoje. E ela começou, irmãos, nós começamos eu chorar de novo, eu, o Torres e o filho dele, se arrebentando de chorar. Eu olhei para eles e falei assim, mas que lambada de manhã cedo. Aleluia. E Jesus ali falando comigo, porque ele falou comigo através daquele homem cego, dizendo, eu cuido. E ele, através daquele homem cadeirante, eu cuido. E falou através daquela mulher cega, dizendo, ei, a minha confiança é toda em Deus. Eu conheci Deus agora. O meu Deus antes era o dinheiro. O meu Deus antes era assim, o meu cabelo, ela tinha o cabelo bem curtinho. O meu cabelo era compridão, loiro, me preocupava em pintar os meus cabelos, em estar toda embelezada, toda bonitona. Ela disse, a minha preocupação agora é estar de perto com meu pai. Aleluia. E ela falando, agora eu comecei a cozinhar. Estou me queimando, mas já comecei a cozinhar. A gente precisa enxergar a vida de uma outra forma. Nós precisamos ser gratos a Deus. Aleluia. Mas nós precisamos verdadeiramente, irmãos, ser sarado de dentro para fora. De dentro para fora. O Edson, o pastor da igreja, eu vou falar, tinha dificuldade em confiar. Em qualquer situação. Em confiar em qualquer um. Em confiar em ti, em confiar na minha esposa, em confiar... Até no violão eu fico desconfiado, tá do meu lado. Eu sempre fui uma pessoa desconfiada. Em qualquer lugar que eu estava, sempre assim. E eu ainda sou assim. Às vezes eu saio de casa para ir no mercado, ali naquela rua é cheio de carro estacionado, eu estou indo, mas eu estou olhando, a minha sensação parece que algum carro vai se perder e vai bater em mim. É verdade.
Às vezes eu sinto assim, parece que vai vir alguém e parece que ou vai pular um bicho em cima de mim, eu não sei, irmãos. Essa sensação, e eu fico trabalhando isso na minha mente. Isso é uma luta dentro de mim. Eu digo, não tem nada. Não tem nada. E eu fico, irmãos, eu estou abrindo meu coração para ti nessa noite. Isso é algo que Deus está sarando dentro de mim. Complexos, situações. Vamos lá. Havia uma mulher, e a Bíblia chama ela de mulher samaritana. Jesus, o Evangelho de João, no capítulo 4, vai dizer assim, ó, e era necessário Jesus passar por Samaria. Aleluia. Era necessário ele passar. Jesus passa por lá. Por quê? Porque ele precisava sarar alguém. Glória a Deus. Ele senta no poço, na beirada do poço, cansado, com sede. A mulher vai tirar água ao meio-dia. Ninguém tirava água ao meio-dia, porque meio-dia estava quente. Todos que buscavam água, buscavam de madrugada, 5 da manhã, para a água ficar fresquinha, botavam no jarrinho de barro, aquela aguinha geladinha o dia inteiro, fresquinha. Mas ela ia meio-dia por causa da vergonha dela, por causa do passado dela, e por causa dos complexos dela, e porque as pessoas apontavam o dedo para ela e acusavam ela. Tudo isso massacrava aquela mulher. E lá vai ela, mais um dia massacrando de meio-dia com o sol quente, tirando água para não ser envergonhado pelas pessoas. João capítulo 4. Aleluia, Jesus. E quem é que está lá? Jesus. Por quê? Porque era necessário. Glória a Deus. Jesus sentadinho lá. Os discípulos não estavam mais. Por que eles não estavam? Porque era necessário. Era um encontro particular. Você veio aqui hoje porque era necessário. Aleluia. Jesus te trouxe aqui porque Ele precisa te encontrar hoje na beira desse poço. Glória a Deus. Para sarar a tua alma de verdade. Você ser feliz de verdade. Vida e vida com abundância não é dinheiro na conta, não. Aleluia. Se dinheiro na conta fosse felicidade, rico não se suicidava. Vida e vida com abundância é uma alegria de dentro para fora. Glória a Deus. Inexplicável. Aleluia. Glória a Deus. Aí Jesus está sentado, ele pede água para ela. Vocês conhecem a passagem? Ela vai dizer, mas tu és judeu. Como é que você conversa comigo que sou samaritano? É que os judeus não conversavam com o samaritano e tal. Aí Jesus vai dizer, olha, se tu soubesse quem te pede água, tu me pediria e eu te daria água viva. Ela ficou interessada, né? Ele disse, porque quem beber dessa água vai ter sede, mas quem beber da água que eu der, nunca mais vai ter sede. Glória a Deus. Ela pensa, poxa, para mim, essa água para mim ia ser boa, porque eu não ia mais precisar vir no poço. Aleluia. Ela estava pensando na terra, Jesus falando do céu. Ela estava pensando no corpo físico de Jesus, querendo sarar lá dentro. Aleluia. E Jesus achou um jeitinho, irmão. Olha como Deus é maravilhoso. Jesus achou um jeitinho para ir até o âmago, na alma dela, na divisa da alma, da junta do Espírito. Aleluia. Naquela conversa, em que eles estão ali conversando, ela vai dizer, você não é mais que Jacó, maior que Jacó, você não tem nem como tirar água e tal e tal. E eles ficam naquele diálogo. E Jesus vai dizer para ela algo interessante. Jesus quer sarar ela. Jesus se refere a ela da seguinte forma, mais adiante assim, ei, é o seguinte, chama o teu marido e vem aqui. Ela vai dizer assim, eu não tenho marido. Já percebeu como é que a palavra lá diz? Vai dizer o quê? Eu não tenho marido. Aí Jesus vai falar o quê para ela, irmão? Vai dizer assim, é verdade, você não tem marido, porque você já teve 5. E esse que tu tem não é teu, ou seja, era um homem que tinha um compromisso. Era uma pessoa casada. É ou não é? Então todo mundo quer. Esse silêncio é maravilhoso, porque ovelha come quietinho, né? Ela disse assim, então me dá dessa água para mim não precisar mais voltar. Ele disse, beleza então vai lá e chama o teu marido e vem aqui. Ela disse, eu não tenho marido. Jesus disse, você tem razão em dizer isso, porque tu já teve 5 e esse que tu tens agora não é teu. Isso você disse com verdade. Precisava sarar ela, precisava curar ela, ela precisava abrir a boca dela e falar e botar para fora. O que te incomoda? Qual é a tua dificuldade? Você desconfia do teu parceiro, da tua parceira? Você tem dificuldade de se relacionar?
Ou você, exemplo, você não consegue, você é uma pessoa que tem dificuldade em lidar com a tua vida financeira, exemplo. Sabia que isso é um problema espiritual? Às vezes é um problema do passado. Irmão, afeta todas as áreas. Aleluia. Afeta todas as áreas. Nós precisamos se entregar. O Salmo 37, né? E o versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele tudo fará. Ele tudo fará. Glória a Deus. Quando aquela mulher, hoje de manhã, falou para mim que ficou cega, quando ela ficou cega, ela precisou ficar cega para enxergar o que ela nunca via. A salvação, o melhor da terra, vida com abundância, feliz. E ela assim, eu não quero ser um peso para o meu filho, eu não quero ser um peso para minha família, eu faço as coisas sozinha, eu vou no ônibus. E meu filho, meu Deus, ela disse, eu estou indo na Acevale, eu não quero ser um peso, porque daqui a pouco eu vou ser pesada para eles. Eu quero ter a minha independência. Jesus quer que você tenha a sua independência espiritual, a sua independência física, financeira, que você tenha o seu relacionamento firmado com Deus. Aleluia. Isso que Ele quer. Ele quer sarar tudo. Você tem dificuldade de perdoar? Glória a Deus. Você tem dificuldade de pedir perdão? Ah, mas quem errou foi ele, foi ela. Mas eu e a Cleide é assim, ó. A Cleide, ela tem que ser na hora. Tem que ser na hora. Ela é perdão na hora. Por quê? Porque a Cleide, no passado, ela contou pra mim, ela teve um namorado. E ela morou com esse namorado. E um dia eles brigaram. E ele saiu de casa e morreu num acidente de moto. Então, quando eu e ela tivemos algum curto-circuito, ela falou, vem cá, vamos se consertar. Vamos. Porque eu já me liguei nisso. Ficou esse start na vida dela, não é, Cleide? Tá ali minha esposa. Tá entendendo? Eu já preciso parar, meditar, dar um tempo na minha cabeça, raciocinar. E depois de não, vem cá, me perdoa. Você tá entendendo? Aleluia. Como é que você é? Você já ligou para alguém pedindo perdão? Eu já contei o testemunho do seu Ademir aqui, que eu tive um atrito com ele quando eu era jovem. Esses dias, né? Eu era jovem esses dias. Fazia umas 2 semanas. E eu encontrei esse homem andando na ciclovia, e quando eu vi ele, tinha recém aceitado Jesus. Eu queria que todo mundo se convertesse também, eu queria que todo mundo fosse curado, eu queria pregar para todo mundo, eu estava mais doido que eu sou hoje. Eu cheguei para o senhor Ademir e disse, ô senhor Ademir, dá licença, ele já se armou, já para a porrada assim. Eu disse, não, calma rapaz, eu quero te pedir perdão. Pedi perdão para ele, abracei na ciclovia e fui para o culto. Passou um tempo, eu estava em Dayal pregando, o irmão dele apareceu lá, o cunhado dele apareceu lá. E no final do culto eu me identifiquei, porque ele não me conheceu. Disse, eu sou o rapaz lá. Então, ele disse, eu quero te contar um negócio. Um dia tu não pediu perdão para o Ademir? Eu disse, pedi. Esse rapaz aqui nunca mais foi o mesmo. Eu disse, por quê? Esse Ademir é um bicho ruim, rapaz. Duro, brabo, remento. Depois daquele dia, o Ademir virou uma manteiga. Ele chegou em casa e falou assim, vocês não acreditam que aconteceu comigo. Aí todo mundo pensou, o que aconteceu? Vocês lembram aquele rapaz? Assim, não é que ele me pediu perdão? Para ele foi. Glória a Deus. A mulher samaritana, ela foi curada. E quando ela foi curada, ela voltou para a cidade. Sabe o que aconteceu naquela cidade? A Bíblia diz que a cidade inteira se converteu. Aleluia. Olha o poder de uma pessoa curada. Vou fazer um dedo bem pequenininho. Uma pessoa curada, Uma pessoa curada. Ela voltou para a cidade e começou a falar. O povo foi até Jesus, ouviram Jesus pregar e disseram para ela assim, olha, agora já não é mais nem pelo que você me falou, mas é porque nós vimos e ouvimos. Aleluia. Uma pessoa curada, através da tua vida, outras vidas serão curadas. O começo não vai ser fácil. Nenhum começo é fácil. Ninguém nasce grande. É ou não é? O começo não é fácil, irmã. Não é fácil. Mas a gente tem que ser persistente. É ou não é?
O começo não é fácil. Vão julgar, vão falar, mas está se escondendo atrás da Bíblia. Eu escutava isso muito. Quero ver até onde é que vai. Duvido que passa de 2, 3 meses. Aleluia. Esses dias aí estava aí, ó, agora está aí pregando. Não deixe esses bloqueios colocar entulho no teu caminho. Você é mais forte que isso. Porque maior é o que está conosco. Quando eles escreveram o Salmo 147, eles se alegraram pela grande obra que o Senhor fez. Porque além do Senhor fazer uma grande obra, Neemias está relatado, e o Senhor encheu o coração deles de alegria. Glória a Deus. Uma vez, para mim encerrar, levaram uma moça na minha casa para orar. Ela estava com depressão profunda. Eu nunca tinha orado por ninguém com depressão daquela forma. A mulher chegou lá em casa de arrasto. Ela chegou lá em casa assim de um jeito, eu nunca vi uma pessoa assim. Ela estava murcha, uma tristeza, um semblante, irmãozinho, de decepção assim, que impressionante. Eu disse, e quando eu vi ela vindo assim, eu pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu rindo assim para tentar disfarçar, assim, ai. Ela pegou, entra, senta no sofá. Aí veio o casal que trouxe ela. E eu, escutando o casal conversar, a gente trouxe ela da cidade tal, ela nem era daqui, tal. E enquanto eles falavam comigo, eu olhava para eles e eu falando com o pai, eu disse, Deus, o que eu faço? O Senhor falou para mim assim, conversa com ela vai se abrir para ti. Eu comecei a conversar com ela começou a conversar, e foi. Irmãos, eu acho que nós ficamos uns 40, 45 minutos conversando. Naquela conversa, ela foi botando para fora. Ela foi limpando, irmão. Ela foi tirando. E ela foi jogando tudo fora. Eu disse, sabe o que você precisa agora? Ela disse, o que? Eu disse, você precisa aceitar Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela disse, eu disse, sim. Expliquei para ela o plano de salvação. Ela aceitou Jesus, irmãos. Não por mim. Para a glória de Deus, irmãos. Ela não parava de rir. E o olho dela encheu de um brilho. Irmãos, ela ficou com um sorriso. E ela olhava assim, ela disse, meu Deus, eu estou com uma alegria. E ela falava assim, o que é isso? Eu falava, isso é Deus. É a alegria do Espírito. E o casal disse, meu Deus, irmão do Senhor, essa mulher está sarada, está curada, está restaurada. Glória. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Salmo 147, versículo de número 3. Ele sara os que têm coração aquebrantado. Aleluia. Você precisa quebrantar o teu coração. Se você não consegue, diz assim, Deus, quebre esse meu coração duro. Senhor, me ajuda a perdoar. Eita! Diz assim, Deus, eu preciso. Isso está te bloqueando. Isso está te bloqueando. Eu não posso ser mais preciso que isso, por favor. Diga assim, Senhor, aquebranta o meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele sara os que têm coração quebrantado e trata das feridas, plural. Aleluia. Uma vez um pastor, que foi meu pastor, orou por mim numa situação muito difícil. Ele conversou comigo. Eu disse, tá bom, pastor. Ele me aconselhou. Quando eu ia sair, ele assim, não, primeiro vem cá me dar um abraço, eu vou orar por ti. Ele me abraçou e ele orou por mim. Sabe o que eu precisava? Eu precisava chorar para Deus. Aleluia. Eu chorava de remorso, eu chorava de tristeza, mas eu não chorava para Deus. Chorar para Deus é diferente, sabia? Glória a Deus. É diferente. Aleluia. Quem chora, exemplo, desculpa eu ser tão contundente, quem chora no velório, chora por causa da perda no velório. É um choro. Quem chora quando se machuca, chora porque está doendo, se machucou.
Mas quem chora para Deus, coloca para Ele e chora diante dele, é forte. Aquele dia eu chorei para Deus e eu entendi o que é chorar para Deus. Aquele homem orou por mim, irmão. E eu saí de lá, limpando a cara. Eu fui para casa, almocei, de noite eu fui para o culto. E eu fui indo. E Deus me fortaleceu novamente. Glória a Deus. Aleluia. Ele quer sarar a tua alma. Ele quer sarar as tuas feridas. Eita glória. Glória a Deus. Ele quer mudar o teu convívio, a tua casa. Ele quer fortalecer o teu relacionamento, você, esposa, marido, esposa. Glória a Deus. Aleluia. Eita glória. Às vezes a gente precisa se entender, porque numa discussão, você não é inimigo do teu parceiro. É apenas uma discussão, vocês estão discutindo, conversando. A opinião dela é diferente da minha, mas depois a gente começa, peraí, deixa eu pensar do jeito dela. E ela vai pensar do teu jeito. Ah, você nunca discutiu, né? Esqueci. Quando a gente vê Paulo e Silas, a gente vê Paulo e Silas na prisão, eles entram num acordo. Nós vamos ter que começar a adorar, porque senão nós vamos morrer aqui. Nós vamos ter que reagir. Eu quero que você reaja hoje. Em nome de Jesus Cristo. Uma frase que há muito tempo eu ouvi e eu aplico ela para a minha vida. O ambiente muda quando a gente muda. Eu morava com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão. A minha mãe ia para a igreja, eu era o drogado da casa. O meu pai foi para a igreja, eu era o maluco da família. O meu irmão tem 3 faculdades e eu era o maluco da família. Aí eu me converti, minha mãe parou de ir para a igreja, meu pai parou de ir para a igreja e eu virei o crente da casa. Ah, porque agora virou crente e eu queria mudar tudo. Não, porque ele não pode, meu irmão roqueiro, cabeludo, eu não posso botar essas músicas do inferno. Eu queria ser o... Aí um dia eu estava orando, o Senhor falou para mim assim, ó, muda tu. Tu tem que mudar. Quando eu mudei, o ambiente mudou. Aquele rock não me incomodava mais. Aleluia. As coisas mudaram. Eu me aceitei no ambiente que eu estava. E as coisas começaram a fluir. A Bíblia diz que aquele que tem comunhão com Deus, Deus faz com que os seus inimigos tenham paz com você. Aleluia. Vamos sarar? Tem alguém? Semana passada, sexta-feira, foi poderzão. Hoje é na brisa suave, profeta. Hoje é sala de cirurgia, soro, devagarinho, aquela maquininha, pi, 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 pi. Respirador e tratamento lá na alma, no profundão. Eu quero orar por você. Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Você não precisa falar o que é. Você precisa chorar para Deus. Você não precisa falar nada agora comigo. Você precisa falar para Deus agora. Aleluia. Eu quero que você fique exatamente onde você está. Eu quero que você faça uma retrospectiva da tua vida. Feche teus olhos. Pensa. Quando você era criança. Pensa no teu pai, na tua mãe. Pensa em quem te criou. Talvez você não foi criado pelo teu pai e pela tua mãe. Pensa em quem te criou. Pensa. Pensa nos teus irmãos. Pensa nos caminhos que você andou. Pensa todas as vezes que as pessoas erraram, mas você também errou. Fique assim, permaneça assim. Eu vou falar algo para você agora. Existem pessoas
que nós nunca mais veremos, mas nós prejudicamos ela. E existem pessoas que nos prejudicaram e que nós nunca mais veremos, ou talvez não teremos oportunidade. Mas a Bíblia, ela nos dá a legalidade de nós orarmos e liberar o perdão. Nós liberar o perdão. E eu quero fazer uma oração e você vai repetir comigo essa oração. Essa oração eu aprendi com o pastor Luciano, um amigo meu. Ele está aí no oeste catarinense pastoreando. E é uma oração poderosa. Eu quero que você repita comigo. Amém? Eu vou falar e você fale após mim. Senhor Jesus, neste momento, eu te peço perdão por todas as minhas falhas, todos os pensamentos, todas as palavras, todas as atitudes, tudo aquilo que eu fiz que te entristeceu e que entristeceu o teu Espírito Santo que habita em mim. Eu te peço perdão, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, neste momento, eu declaro todas as pessoas que me prejudicaram, que me difamaram, que de alguma forma tentaram me atingir, eu declaro elas perdoadas. Eu libero o perdão agora. E eu retiro, Senhor, toda palavra que eu lancei sobre elas, toda palavra negativa que eu lancei sobre essas pessoas, eu retiro do mundo espiritual essa palavra e toda a legalidade que o inimigo tinha para trabalhar em cima dessa palavra, ele não terá mais. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero também, neste momento, no nome santo de Jesus, tirar do mundo espiritual toda palavra maldita que foi lançada sobre a minha vida. Eu retiro essa palavra do mundo espiritual. E neste momento, eu libero sobre a minha vida, eita glória, uma palavra de bênção, de vitória, de graça, de sabedoria, de unção, de vida e vida com abundância. A partir de hoje, eu vou ser feliz. A partir de hoje, eu irei viver o melhor dessa terra. A partir de hoje, todos os traumas que me perseguiam, que me rodeavam, eles não vão mais afligir a minha vida e o meu pensamento, porque eu estou livre, eu estou sarado, eu estou curado. E neste momento, Senhor, eu te agradeço pela cura na minha alma, no meu espírito e no meu corpo físico, em nome de Jesus. Amém? Eita glória. Aleluia. Aleluia. Primeira vez que eu fiz essa oração, eu fiz sozinho. Orei pela igreja inteira. Tem uma igreja e eu orei. Irmãos, eu passei uma luta tão grande espiritual. O meu corpo parecia que eu tinha levado uma surra. Eu fiquei vários dias passando mal. Por quê? Porque eu orei sozinho por todos. Era muita coisa. E o Senhor falou comigo, disse, ei, cada um tem que orar por si e determinar. Aleluia. Chega na tua casa hoje, quando você botar o pé dentro da tua casa, fala assim, eita, esse cantinho aqui é um pedacinho do céu. Aleluia. A minha casa é uma extensão do reino de Deus. Aleluia. Se chega no teu emprego e fala, o meu emprego é o melhor emprego do mundo. Olha para os teus filhos, meus filhos são bênção de Deus. Aleluia. Olha para a tua esposa, para o teu esposo, sei que isso aí é o varão, a varoa que Deus colocou ao meu lado, eu amo. Agradeça a Deus por tudo. Aquele senhor estava na cadeira de roda, precisava de alguém para carregar, mas ele estava numa paz em cima daquela ponte, irmão.
Aquela senhora ficou cega por causa do Covid, pai. Agora ela enxerga o que ela não enxergava. Agora ela está viva. Ela precisou ficar cega para poder ver o que ela nunca viu. Hoje Deus abriu os nossos olhos para algo espiritual profundo. Irmãos, eu quero falar algo aqui rapidão, já vou encerrar. 9:02, estou acabando. O Senhor falou comigo assim: ei, não adianta tu determinar poder na igreja. Não adianta você orar para o povo receber unção, receber poder, se precisa curar a terra primeiro. Aleluia. Precisa sarar. Aleluia. Glória a Deus. Esse aqui é meu amigo, meu convidado especial. Sentou comigo. Eu vou vir me buscar. Eu vou vir me buscar. Então dá um abraço aqui, meu amigo. Dá um abraço. Deus abençoe, tá? Vai na paz de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Precisa sarar a terra. Você lembra que foram até Eliseu e chegaram assim: ó, o lugar que a gente mora é bom, a localização é boa, porém a água é amarga e a terra é estéril. Aquele lugar era Jericó. Jericó, ele foi totalmente destruído. As muralhas caíram. Eles reconstruíram, não no mesmo lugar, um pouco mais ao lado, mas aquela terra foi amaldiçoada, não dava nada. O que o profeta mandou trazer? Traz para mim uma salva nova com sal. No nosso contexto, um prato novo. Um prato novo é um prato que ninguém nunca almoçou naquele prato. Bota sal. Ele pegou aquele sal, a Bíblia diz que ele jogou aquele sal na água e falou assim: a partir de hoje, as águas estão potáveis e a terra vai voltar a produzir. Aleluia! É isso que eu estou fazendo hoje aqui, em nome de Jesus. Nós estamos jogando sal nessa terra, para essa terra voltar a produzir, Glória a Deus. para essa terra voltar a ter vida de verdade. Você ser feliz no pouco ou no muito, mas ser feliz, o teu Deus não ser o que você tem na terra palpável. O seu Deus do invisível, que te alegra toda manhã. Glória a Deus. Quando você acorda, você diz: obrigado, Senhor. Aleluia. Mais um dia na tua presença. Lembra da samaritana, uma pessoa sarada ganha uma cidade para Jesus. Existem pessoas te esperando. Eu vou apontar o dedo para todo mundo. Tem 3 para mim mesmo. 3 para mim, 1 para o céu e 1 para ti. Pronto, estou apontando mesmo. Tem alguém te esperando. Aleluia. E hoje você está sarado. Aleluia. Eita glória! Hoje você está sarado para sarar. Aleluia. Você está curado para curar. Quando a igreja estiver curada e sarada, Deus vai começar a mandar poder. Aleluia. E vai começar a encher. E aí você vai entender que a unção vai ficar. Glória a Deus. A unção fica. Por quê? Porque o vaso não tem nenhuma rachadura, nenhuma trinca. O azeite vai ficar dentro. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Quantos receberam essa noite essa palavra em nome de Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que eu vejo? Eu vejo como uma mão branca, grande, fazendo assim, ó. Irmãos, eu vejo Deus fazendo isso, irmãos, no peito de várias pessoas aqui, ó. Glória a Deus, aleluia. Sarando. Sarando. Um alívio. Sarando. 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 Oh, glória. Eita glória. Amém? Vamos orar para encerrar? Glória a Deus. Hoje foi na brisa suave, tá? Semana que vem, se Deus quiser, quem sabe vai ser aquele terremoto de glória novo. Amanhã tem culto, irmão. Eita, vem pro culto. Domingo tem culto. Segunda tem culto, irmão. Eita, ó. Aleluia. Nós já estamos sarados. Para Deus mandar poder, nós estamos assim com o Pai, ó. É rapidinho. Tá bom? Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por mais um dia na tua presença. Obrigado, Senhor, por cada vida que nesta noite, Senhor, se dispôs a vir na tua casa, te adorar, te glorificar, te exaltar, te bendizer, buscar a tua presença. Pedimos a tua proteção fiel, soberana, justa e verdadeira sobre as nossas vidas. Guarda-nos, Senhor, o retorno para casa. Guarda-nos, Senhor, na continuação deste fim de semana, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Guarda também os nossos filhos, a mente e o coração deles santos, irrepreensíveis na tua presença, Senhor. Nos dá saúde para caminhar na terra. Saúde, saúde, recebe saúde, 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 saúde para caminhar na terra, para fazer a tua obra, pregar a tua palavra, adorar o teu nome, buscar a tua presença, saudáveis, física, espiritual e mentalmente, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Quem recebe diz amém. Amém. Abre as tuas
tuas mãos assim agora para cima, bem gigantona mesmo, para catar tudo, irmão. O espiritual tem que ser olhudo. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o nosso amigo Espírito Santo seja com todos desde agora e para sempre. E todos recebem e dizem amém. E o nosso tema é: arrependei-vos, porque é chegado o Reino dos Céus. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, irmão. Fim de semana poderoso, vá na paz de Cristo. Lembrando que amanhã tem culto. Em nome de Jesus. E os visitantes, não esqueça que tem vaga.